A gente já tá subindo no meu Instagram também. Uhum. Ah, gente, eu acompanho lá também no Instagram da Camille, viu? Estamos aparecendo no seu Insta, Camille, para mim. Estamos aparecendo agora. Oi, Sara. Oi, Tafarel. Thay. Camila também tá por aqui, pelo que eu já vi. O Paulo. Bastante gente legal aqui que já vai acompanhar a gente. Ih, Sara, sem nada. Oi, Tati. A gente tenta, né, gente? A gente sabe que... Pronto, a transmissão tá saindo, todo mundo tá Oi pra você, Camila, claro, oi pra você. De nada. Sempre oi pra você, todo dia. A Thay, o Tafarel, o pessoal que trabalha comigo. Tá todo mundo aqui acompanhando. Meu timaço de controladoria que me salva aí todos os dias. Todo mundo, então, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos começar a live aqui com o Fabiano e com a Flávia. Nós vamos falar sobre profissão controller e o Live Talks de hoje é sobre alta performance. Então, nós convidamos aqui, eu juntamente com a Flávia, convidamos o Fabiano para fazer essa troca de experiência, para a gente ter toda essa conexão aí, falar um pouquinho de equipe, como que funciona realmente essa alta performance dentro das equipes, né? Qual que é esse diferencial, o que a gente precisa produzir dentro disso para poder interagir e aumentar todas essas atividades que a gente tem no dia a dia da controladoria. Então, gostaria que vocês se apresentassem rapidamente, só para a gente mostrar para o público quem é a Flávia, quem que é o Fabiano. Então, daí eu dou primeiramente a palavra à Flávia. Bom, então, sou advogada por formação, mas sou consultora já há 15 anos na área de gestão jurídica, especialista em desenvolvimento humano na advocacia e coach também. E aqui nessas lives, né, nessa live talk, eu venho como coach. E, enfim, é um prazer participar desse projeto e com o Fabiano hoje, né? São só convidados, assim, alto nível mesmo. Agora posso? Bom, gente, sou Fabiano, para quem ainda não me conhece, sou controller jurídico, sou bacharel em Direito, estou na área de controladoria já há quase 20 anos, em 2021 aqui completo 20 anos de controladoria, enquanto nem se falava em controladoria ainda, mas a gente já estava lá na área, e é um prazer estar aqui, Camille, com você, obrigado pelo convite, é um prazer também estar de novo com a Flávia, que tem uma visão humana sensacional, maravilhosa, e cumprimentando também o pessoal que está em Portugal acompanhando a gente. Um prazer, inclusive, para conversar, né, com o pessoal do outro lado do oceano. Eu sempre brinco que o Atlântico nos une. Então, ele não nos separa, ele nos une. É um prazer, de novo, estar conversando com vocês aqui no Brasil e em Portugal. Ai, que maravilha. Então, como que nós podemos iniciar aí, primeiramente, esse bate-papo? Né? Apresentar aí um pouquinho o que a gente tanto fala, trazendo a sua experiência, Fabiano, de dentro de uma controladoria. O teu público, o meu público, a gente já tem um conhecimento da sua profissão, do que você faz, como que foi a sua trajetória e toda essa vasta experiência que você tem no ramo da controladoria e toda essa visão de pessoas, a visão de público, como que você traz esse diferencial quando a gente fala numa questão de desenvolvimento de competências. Então, conta para nós como que você enxerga esse desenvolvimento de competências, né? Como lidar com pessoas dentro de uma controladoria jurídica. Perfeito. Camila, eu gosto de separar sempre a questão da competência técnica, né, dos procedimentos e fluxos, etc., das competências comportamentais. Eu acho que muitas vezes tudo ficou muito focado em relação à parte técnica mesmo, inclusive na área jurídica como um todo, né? Você tem que saber ou peticionar, ou realmente atuar na parte administrativa ou de controladoria, mas foi deixado de lado a questão relacionada realmente a relacionamento, a lidar com pressão, ou a trabalhar com pessoas, ter capacidade de resolver problemas, que também é uma outra situação muito presente no nosso dia a dia. Então, eu vejo muito um investimento muito grande na questão técnica, de aprender a lidar com as questões operacionais de uma controladoria, deixando de lado a questão emocional, a questão do desenvolvimento do humano, desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento da equipe, e entender que o escritório hoje,
ou o departamento jurídico, independentemente de onde você esteja inserido na controladoria, ele tem que te proporcionar saúde mental. Além de todas as proporções, né, em termos de salários, e a gente sabe que isso também, não só também, mas importa muito, mas a gente não pode esquecer do desenvolvimento, do desenvolvimento de carreira, né, as pessoas precisam enxergar hoje em dia onde elas estão, possibilidade de carreira, né, trabalhar a sua trabalharidade, como dizem, né, não a sua empregabilidade. A gente tem que encarar hoje o nosso trabalho como uma possibilidade de carreira. E eu vejo que muitas vezes, muitas pessoas têm uma percepção de ter um trabalho, de ter um emprego momentâneo, e não enxergam, às vezes, onde elas estão, como uma possibilidade de construir uma carreira. E eu vejo que, na minha experiência, aconteceu realmente isso. Eu sempre olhei para o meu trabalho com o objetivo de chegar lá. Eu não sabia onde que eu ia chegar, tá? Mas eu sabia que eu queria chegar num ponto onde ninguém eventualmente chegou, ou onde, me espelhando em pessoas que eu gostaria de chegar lá. E eu sempre olhei isso como uma possibilidade de carreira, e não só, estou aqui trabalhando, estou desenvolvendo meu trabalho, e acabou, 18 horas, fechou, amanhã eu estou aqui de volta. Não, o Fabiano está presente 24 horas por dia, 7 dias por semana, independentemente de estar ou não trabalhando. Não quer dizer que eu esteja trabalhando todo esse tempo, mas eu estou presente no meu trabalho, estou presente na minha carreira. Acho que a gente não pode esquecer, não existe mais às 18 horas, ainda mais agora no home office, 18 horas acabou, desligou o Fabiano profissional, começou o Fabiano pessoal. Isso está muito inerente, não tem como você separar mais o Fabiano do pessoal, do profissional, e eu acredito que a gente tenha que trabalhar isso sempre. Fabiano, deixa eu aproveitar aqui, vender meu peixe, né, falando da parte comportamental, e a gente fala alta performance, né, o controller de alta performance. Eu acho que pega justamente aí. E se a gente parar para pensar, é muito mais fácil, eu gosto daquela frase que é mais fácil dar conhecimento que mudar comportamento. Porque mudança de comportamento exige a pessoa querer passar por aquela mudança, a pessoa ter uma percepção do que ela ganha com aquilo. Então, embora quando a gente fala de alta performance, as pessoas pensam muito em resultados objetivos e vinculem, às vezes, muito com conhecimento em termos de tecnologia, enfim, né, desse operacional. Automação. Eu vejo que a alta performance está diretamente ligada a competências comportamentais. Se você tem um conhecimento técnico, mas você não consegue lidar com pessoas, você não tem uma inteligência emocional, você não consegue, muitas vezes, eu vejo pessoas que às vezes são muito boas, são muito rigorosas e tudo, mas às vezes elas boicotam o crescimento delas mesmas. Não é nem a questão da equipe, né? Então, assim, fala um pouquinho para a gente essa questão aí da inteligência emocional e do que mais você acha em termos comportamentais que é fundamental para atingir uma alta performance como controle. Porque, lógico, quando a gente fala de crescimento, inevitavelmente, o crescimento da controladoria e o crescimento do controller, eles são conjuntos, né? Então, assim, ou seja, tem aquela parte de você trabalhar a sua perspectiva de carreira, de você trabalhar o seu planejamento do crescimento, mas inevitavelmente num desenvolvimento da controladoria, você tem que desenvolver o fator liderança e a questão comportamental cada vez mais é importante nessas relações e nesse desenvolvimento. Então, fala para a gente um pouquinho disso e do que é essencial para a alta performance. Olha, eu acredito que no primeiro momento que a gente não pode esquecer é do autoconhecimento. Então, às vezes as pessoas estão buscando muito conhecimento fora e acabam não entendendo, não se conhecendo o suficiente para entender aquilo que elas fazem de melhor. Então, existe uma certa pressão em termos de carreira de que você tem que ser líder, ou de que você tem que ser essencialmente gestor, né, de pessoas, porque isso está quase que inerente ao seu crescimento. E hoje, graças a Deus, a gente tem condições de ir para outras áreas, como especialista, etc. A gente tem condições de explorar um pouco mais a nossa potencialidade quando você não tem, por exemplo, o desejo de trabalhar com pessoas, ou o desejo... Apesar de eu achar isso quase que impossível, né? Então, a gente não querer ser gestor de pessoas não quer dizer que a gente não tem que trabalhar com pessoas, né? Então, a gente não pode esquecer
que é inerente ao trabalho, não existe, é inerente à vida em comunidade, né? A gente não pode dizer, não gosto de gente, prefiro bicho do que gente. Tudo bem, a gente pode até ter as nossas predileções, mas a gente tem que aprender a conviver. Eu sempre digo, quando a gente fala de autoconhecimento, que eu conheço muita gente super boa, que tem um potencial imenso, que é muito melhor do que eu, tecnicamente falando, inclusive, mas o que falta? O que aconteceu aí no meio do caminho que fez com que você ficasse estagnado naquela posição, ou estagnado naquele trabalho que talvez não te motive, ou que você não goste? Geralmente é a competência comportamental. Ou é a dificuldade de lidar com pressão, ou é a dificuldade de lidar com desafios, ou realmente é aquele desejo de não quero ser gestor, realmente quero trabalhar nesse sentido, quero ser especialista, mas nem sempre a estrutura onde você está inserida valoriza isso no seu trabalho. Então a gente tem que não só se conhecer muito bem, mas conhecer onde a gente está inserido, porque é a questão da expectativa. Você vai estar se desenvolvendo em algumas situações em que aquele escritório ou aquele departamento jurídico não vai valorizar, não é aquilo que ele está buscando ou para aquele departamento ou para você mesmo. Então, hoje, existe uma certa transferência de responsabilidade pela sua carreira e pelo seu trabalho para o seu empregador. E isso é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, eu acredito muito nisso, que você hoje não tem desculpa para dizer que o escritório ou o departamento jurídico não investiu em você. O que a gente está fazendo aqui é gratuito. Né? Tem diversas formas, diversos cursos, quer dizer, a gente tem por onde começar, tendo dinheiro para pagar ou não. Né? Então, é muito interessante que o profissional hoje ele precisa mudar esse pensamento para entender que não é responsabilidade do seu empregador o seu crescimento. O empregador, ele vai te ajudar, a instituição onde você está, ela vai te ajudar nisso. Mas se ela não te ajudar, vai buscar. Né? Então, quando a gente fala realmente de alta performance, você pensa, não, é porque eu bati todas as metas possíveis e imagináveis. Para mim, alta performance não é isso. Para mim, alta performance é bater uma meta. Que você falou uma coisa muito interessante, né? Eu acho que isso, né, de dentro para fora, não é a organização que é responsável pelo seu desenvolvimento, pelo seguinte, se você realmente é muito bom e se chega um momento que a política organizacional não proporciona, né, e vamos falar assim profissionalmente, que o momento individual é diferente do momento organizacional, não vão faltar oportunidades. Agora, o que a gente vê que comprova que o grande problema está aí no comportamental? Aquelas pessoas que não se desenvolvem, elas ficam eliminando e elas não saem. Então, quer dizer, se você é tão bom e se a organização é tão ruim, o que é que você ainda está fazendo aí? Justamente. Né? Então, assim, é aquela pessoa que não sai. A pessoa problemática, a pessoa que tem esse problema comportamental, é uma pessoa que fica eliminando, né? Ela levanta todos os problemas da organização, ela vê problema em tudo, mas geralmente é uma pessoa que está estagnada, a começar, e que não tem esse autoconhecimento, porque ela não consegue perceber o que ela não está fazendo, né? E ela não sai. É aquela pessoa que fica eliminando e que não se move, que fica ali anos sem fazer nada, aí reclama de coisas que não acontecem internamente, mas é uma pessoa que geralmente não lê um livro por iniciativa própria. Justamente. E essa estagnação realmente... André, acho que caiu a internet.
Paciência, problemas técnicos acontecem. Conectando. Pra mim tá pausado aqui ainda. Tá conectando. Voltou. Não voltou. Tô dando sem internet. Voltou. Voltou. Tá com o seu estilo de vida. As pessoas escolhem como se fosse um menu de restaurante, né? Gente, ficam limitados àquilo. E eu acho que você tem que pensar primeiro estilo de vida. Flávia. Oi, não tá? A gente tinha caído. Não, só você. Fique tranquila, que a gente conseguiu continuar. A gente foi continuar. Beleza. Voltei, então. Não, perfeito. A gente estava falando um pouco sobre essa questão de você ser líder de si mesmo, sabe, Camille? Então, é só para a gente não perder efetivamente o gancho. E realmente, eu acredito muito nisso. Você não pode transferir o poder da sua vida, da sua carreira para ninguém. Nem para pai, nem para mãe, nem para chefe, nem para líder, nem para supervisor, para coordenador, para gestor, para gerente, o nome que a gente queira dar. É muito interessante quando que a gente tem que estabelecer com o seu trabalho, que é uma de contraprestação, de parceria, de ganha-ganha, né? Ou todo mundo ganha, ou não vai funcionar, para um dos lados não vai funcionar. Então é muito interessante que essa transferência dessa escolha sempre pro empregador, vamos dizer assim, a gente hoje está falando de diversos formatos de trabalho, mas vamos pensar na figura do empregador. Por que a gente tem a sensação de que quando você está num período de experiência, só o empregador pode dizer não para você? Por que não o empregado, ou eventualmente o liderado, ou o nome que se dê, não pode chegar e dizer para o seu empregador, olha, eu estou no lugar errado? E já aconteceu isso comigo. Eu já tive a sensação, cheguei e falei, olha, eu tive a sensação no minuto seguinte que eu estava no lugar errado. Uhum. Eu tive que ter coragem e dizer para mim mesmo, Fabiano, você fez uma escolha profissional errada. E ter coragem de admitir esse erro, coragem de seguir em frente. Ok, com planejamento, eu não saí correndo, não ia deixar o meu empregador na mão, mas o que eu fiz? Eu planejei a minha saída. E isso é legítimo, isso a gente tem que parar de encarar isso de uma forma negativa. Você pode errar, você pode fazer uma escolha profissional errada. Não tem problema. O mercado vai estar ali, vai estar ali para te amparar, ou você vai ter que empreender, né? Que também tem a questão do empreender também, que é muito mistificado no sentido de que você tem que ser um empresário para você empreender. Não, a gente tem que empreender todo dia. Tem que empreender na hora de fazer uma atividade nova, de fazer um fluxo de trabalho novo, como a gente fala tanto de fluxo de trabalho. Isso é empreender. Isso é trazer uma forma diferente, inovadora para dentro do seu escritório, para dentro da sua vida profissional. Então, eu digo que eu estou sempre empreendendo, sempre inovando. O meu empreendedor ali do meu Instagram não quer dizer necessariamente que eu sou empresário, não. Eu sou quem me dera ser empresário. Sou empreendedor e eu me considero empreendedor. Eu acho que a gente tem que pensar assim para tudo na vida. Fabiano, eu gosto muito de uma abordagem do Brian Tracy. Ele traz isso no livro Metas, mas eu acredito que não seja só nesse livro. Ele fala que a gente tem que se enxergar como você é o dono da sua empresa de prestação de serviços pessoais, individuais, não sei, alguma coisa assim. Então, porque a responsabilidade é sua do que você vai fazer com a sua carreira, com o seu desenvolvimento.
com o tipo de serviço que você vai prestar, né? Então, claro, às vezes você tem uma percepção mais rápida de que não é, né, não é aquela organização e tudo, e experiência é para isso, justamente, né? Experiência para os dois lados, mas ele fala muito nesse sentido de assumir a responsabilidade mesmo, né? E que você define o serviço que você vai prestar. Então, seja lá o que você estiver fazendo, e eu estava conversando essa semana com um profissional que ele atua ele é servidor público, e eu estava questionando, tá, mas o que você faz, conecta com a sua missão e tudo. Ele falou, sim, porque eu sei o impacto que tem as minhas atividades para o cumprimento da missão que tem onde eu trabalho. Eu sei tudo que eu faço, eu sei que não é só um botão que eu estou apertando, eu sei que não é só um relatório que eu estou entregando. Então, servidor público, né, já tem um caráter muito maior, né, servidor, né, olha o poder dessa palavra. Por que tanto se fala em líder servidor? E é impressionante como isso se reflete na qualidade do trabalho. Quando você trabalha para você em primeiro lugar, o trabalho que você entrega já é muito melhor. E isso se reflete, consequentemente, na equipe que você lidera, porque é a história você vai replicando boas práticas, né? Eu vejo todo mundo que trabalha comigo hoje, atualmente, mais próximo, eu sinto muito isso, que as pessoas trabalham em primeiro lugar para que elas se sintam confortáveis, felizes, à vontade, principalmente, fiz um bom trabalho, ou fiz um trabalho assertivo, que é muito importante na controladoria também. Não só também, né? Porque em todo lugar você tem que fazer um trabalho bom, não necessariamente tão rápido, mas que seja um trabalho que seja assertivo, né? Então é muito importante, a gente não pode esquecer muito disso, né? Eu quero velocidade, não, eu quero que você faça isso a toque de caixa, mas espera aí, com que qualidade? Né? Onde a gente tem que aprender a dosar a questão da rapidez e da qualidade? A automação mostra muito isso. Tem muita coisa automatizada que não está funcionando também. Tem muita coisa, tem protocolo sendo feito no meio do recurso do próprio escritório. A gente já viu isso acontecer, então tem que tomar muito cuidado. A gente às vezes tem uma expectativa muito grande nesse sentido, né? Para que as coisas realmente tenham essa rapidez, essa agilidade tão grande, né? Tá, e já que a gente fala de competência, quando a gente fala dessa questão de autoconhecimento, ir atrás, né, em busca desse conhecimento como controle, todos nós sabemos que a gente não tem uma quantidade, né, uma vasta opção, digamos assim, de conteúdos que falem sobre controladoria jurídica, que tragam o conceito de controller. Então, o que você sugere, o que você indica quando a gente vai em busca da questão do autoconhecimento? Onde eu posso encontrar esse conteúdo? Onde eu posso, né, procurar isso além da prática? Que muita gente vive na prática, muito vem de modelos organizacionais, vem de gestão e tudo mais, mas como que eu vou em busca desse conteúdo específico, né, do controller, né, esse conteúdo de controladoria? O que você sugere que a gente, para quem está iniciando ou para quem já está, possa aprimorar o seu conteúdo técnico? Olha, quando a gente fala em conteúdo técnico, a gente não pode esquecer que a colaboração ainda é a maior forma de aprendizado. Eu tenho muitos amigos controllers que a gente está sempre se conversando, trocando figurinha, trocando ideia. Como é que você está fazendo tal coisa? Porque eu preciso aprimorar esse procedimento. E, obviamente, que agora nós temos cursos também voltados para a área de controladoria. Agora eu também estou lançando aqui com mais 2 parceiras o curso de formação de controller jurídico, que tem sido um desafio muito legal. A gente já está com lista de espera, tem sido uma experiência muito bacana de planejar isso tudo, justamente para não trazer só o conteúdo da controladoria em si como um todo, mas trazer conteúdo do que a pessoa precisa fazer ou ter ou desenvolver, melhor dizendo, para ser um controller. Porque realmente você percebe uma certa migração de pessoas na área, mas continuam sempre na mesma posição. Então, peraí, o que está acontecendo? O que está faltando para você dar um degrau, subir um degrau a mais na sua carreira? Mas eu acredito muito nisso. Eu acredito muito, em primeiro lugar, em terapia, né? Acho que a Flávia também deve pensar da mesma forma, ou trabalhar realmente com um coach profissional, trabalhar efetivamente com algo que seja voltado para a sua carreira, porque isso, consequentemente, te abre os olhos e te abre a cabeça para muita coisa que pode acontecer. Acho que antes da gente pensar
na questão técnica, a gente tem que pensar primeiro na questão do autoconhecimento mesmo. Eu insisto muito nessa questão, porque eu não posso querer que alguém seja controller que não quer ser controller. Mas eu não quero. Então, e a gente tem que respeitar esse desejo, respeitar as escolhas pessoais e profissionais de cada um. Isso é perfeito, né? Porque eu acho que o mais complicado e que a gente pode sentir e viver, a Flávia até é mais certa para confirmar isso, essa dificuldade de a gente estar à frente de uma profissão, de uma função da qual a gente não se identifica, né? Eu sempre exemplifico para o meu público, sempre falo para eles a dificuldade que eu tinha quando eu me deparava com a questão de advogar diretamente, né? A dificuldade que eu sentia em estar ali à frente de uma petição, né? Não é que é uma dificuldade peticionar, o ato de estar peticionando era desgostoso para mim, não é uma coisa que eu sentia prazer, que me dava vontade de estar, né, de fazer mais, diferentemente de quando a gente fala de gestão, de controladoria, de organização, eu fico enlouquecida. Em compensação ao ato de peticionar, de realizar uma audiência, não é algo que me encante. Então, passar por esse conhecimento, né, se descobrir dentro dessa profissão é essencial para que a gente possa... Eu brinco que eu sempre... que a minha maior frustração foi o processo eletrônico. As pessoas, como assim? A tua maior frustração foi o processo eletrônico? Porque o meu sonho era bater carimbo, eternamente, fazer juntada, organizar documentos. Eu lembro, na época que eu comecei, né, na Justiça do Trabalho, ainda juntando documentos no processo físico, era disso que eu gostava, e de repente eu tive que, opa, peraí, vamos ter que mudar, quer dizer, a gente tem que acompanhar as mudanças, né, que acontecem. Infelizmente eu tive que deixar de lado, né, e vamos lá, vamos para 2 telas, ao invés de trabalhar aqui com um monte de papel. Mas realmente a gente tem que acompanhar a evolução e se reapaixonar pelo trabalho. Eu sei porque eu fiquei uma época da minha carreira, não distante da controladoria, mas fazendo uma controladoria um pouco mais diferente, mais voltada para a gestão da informação do que para a controladoria em si. E quando eu voltei a fazer a controladoria como um todo, eu falei, opa, essa controladoria de 1 ano atrás já não é mais a mesma. Eu tenho que dar um clique, porque alguma coisa aqui mudou, eu ainda não sei o que é, mas eu preciso dar um clique para acompanhar essa evolução toda. Então, a síndrome lá da segunda-feira, você tem que ter de uma forma muito positiva, porque cada dia é um dia diferente, cada semana, uma semana, vem uma coisa nova, vem uma resolução nova, vem um sistema novo, um software novo, e a gente tem que estar preparado para isso. Eu lembro que a gente brincava, né? Porque o advogado tem que estudar a vida toda. Hoje em dia, todo mundo tem que estudar a vida toda. Não tem mais como. Porque o médico tem que estudar a vida toda e o advogado também. O controller também, a secretária também, o juiz também, todo mundo tem que estudar o tempo todo. Né? É uma certa... se a gente olhar isso para um olhar negativo, você se sente meio escravo disso. Né? Mas não, gente, estudar pode ser prazeroso. Se você estuda o que você gosta, pode ser prazeroso. Sabe que o Fabiano falou a questão de compartilhar, né? De interagir. Eu acho que isso é algo que falta. A gente vê as iniciativas muito isoladas, né? Você falou do curso, e eu mencionei por alto com você, mas eu e a Camille, a gente está com um projeto justamente nessa linha, né, Camille? De uma capacitação completa que trabalhe tanto a parte comportamental quanto a parte técnica. Já estou dando spoiler aqui, Camila. Então, assim, e esse ponto, sabe, Fabiane, eu acho assim, a Camille, vocês têm essa dinâmica de transitar em muitos meios e tudo, eu acho que isso é saudável. Né? Já pensou, mas a gente vai fazer um curso? Mas o Fabiano também vai fazer um curso, inclusive a gente quer você participando no nosso também. Justamente, tá? Eu acho que essa aí é que tá a graça. Ao vivo que ele não pode falar não, mas eu acho que é isso que agrega, e principalmente numa carreira que eu acho que tem muitas opções de crescimento, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a advocacia, eu acho que muitas pessoas foram também para a gestão, pela referência limitada que a gente tinha, pelo menos eu há 15 anos atrás, de advocacia. A referência que eu tinha, eu falava, não quero advogar. Ao longo da minha jornada como consultora, tiveram alguns escritórios que tinham um perfil consultivo mesmo, que é o que eu amo,
que eu pensava, puxa vida, eu advogaria no escritório desse. Então, eu acho que a referência, às vezes, de controller é muito limitada. Por isso o autoconhecimento, porque eu posso, dependendo do perfil do escritório, dependendo do meu perfil, ser um controller de repente diferente de todos que eu já vi. Né? Flávia, você falou a palavra... A controladoria ela pode ser altamente estratégica, ela pode ser um ponto de gestão da qualidade do risco mesmo estratégica, ela pode ser uma controladoria que está iniciando mais básica, mais operacional mesmo. Muito. Então, quer dizer, eu acho que tem lugar para todo mundo e eu acho que a gente tem que ir além das referências. Né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Como diz você, quem tem limite é município. Quem tem limite é município. E assim, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. O convite aceito, imagina, para fazer qualquer coisa com vocês, você sabe que eu estou dentro. Eu falei que a nossa parceria já está firmada há tempos. Agora que a gente estreou esse negócio A3 aqui, nossa primeira experiência A3, né? E vai ser muito legal, não tenho a menor dúvida. E quando você fala em relação à carreira, você falou, eu fiz uma live com o Alexandre Cobra essa semana sobre marketing jurídico e controladoria. Se você olhar a definição de controladoria do Alexandre, é uma definição de controladoria completamente voltada para o marketing. Eu falei, Alexandre, você conseguiu pegar o que a controladoria pode fazer pelo marketing numa definição. Então, como você mesmo falou, vai muito de onde você está inserido e do perfil de controle que você quer ter, o que você quer ser. Porque, por exemplo, existem controladorias que cuidam de prazos, essencialmente. É uma controladoria melhor ou pior do que a outra? Não é. Não. É a controladoria que aquele escritório precisa, né, Camille? Exatamente. Então, a gente tem que ter essa percepção e esse olhar generoso ao trabalho do outro e a forma de gestão de cada escritório, de cada departamento. E de que não existe um modelo único de controladoria. Não é uma fabricação de bolo, né? 3 ovos, farinha. Cada um tem o seu perfil, né? Você tem que personalizar ela para o escritório que você tá, porque o escritório precisa, não porque foi instituído, porque foi pautado, né? Pelo que é considerado correto. Não existe uma forma, X, faça assim e vai dar certo. Não existe. Não existe. Perfeito. Eu conheço controladorias que eu brinco que é um exército de um homem só. E tá tudo bem. Funciona. Ele mesmo faz, ele mesmo confere e ele mesmo faz com que o negócio aconteça. Então, a gente tem que respeitar o trabalho, a história, o desenvolvimento pessoal de cada um. Eu acho que a gente tem que estar sempre, na medida do possível, fazendo a corrente do bem. A gente tem que se ajudar e tentar um promover o outro. Mas a gente tem que ter respeito pela história, pela trajetória, pelas escolhas pessoais de cada um. Eu acho que isso é que faz diferença. E realmente, você ser... o que faz você ter um diferencial no mercado hoje é aquele jeito diferente que você faz o mesmo trabalho. Então, se fosse sempre tudo igual, a gente sabe que não ia ter crescimento. Eu brinco muito da história da advocacia de massa, né? Que sempre existia um preconceito muito grande com quem fazia advocacia no massificado. Se não fosse massificado, a gente não teria, assim, 90% da evolução que a gente tem hoje no processo eletrônico, na automação, na automatização, na robotização, o nome que a gente possa dar, na inteligência artificial. De onde surgiu essa necessidade, esse desejo? Foram das pessoas pensantes lá, cabeças pensantes do massificado. Então, aonde que está o mérito ou o demérito de uma advocacia especial, ou massificada, ou consultiva? Não, a gente precisa de todas elas. Então, eu acho muito bacana hoje em dia você ter essa liberdade em termos de carreira jurídica. Você não quer advogar, mas você pode ser controller. Se você não quiser ser controller, você pode trabalhar com pesquisa. Se você não quer trabalhar com pesquisa, você vai ser gerente financeiro, um administrador legal de um escritório, que é uma figura que, por incrível que pareça, nesse momento é um pouco... não está tão em voga, mas é uma... Mas está tomando forma, Está tomando forma, mas é uma carreira sensacional, que eu acho que pode ser, assim, o ápice de um gestor, é você ser administrador legal de um escritório. Eu acho isso fundamental, acho lindo, eu acho maravilhoso. A gente tem escritórios que já tem essa figura e funciona super bem. E por que funciona? Porque é um desejo também desse escritório de se profissionalizar. Então, a gente não pode esquecer
dessa percepção. O escritório precisa querer, a instituição precisa ter esse desejo de mudança ou de profissionalização, de melhorar a sua gestão. Eu não gosto de dizer que o escritório não tem gestão, porque senão o escritório não estava de pé. Né? Então ele tem uma gestão. Ele pode não ser o melhor dos modelos, o melhor dos exemplos. Mas está funcionando. Funcionando. Então a gente tem que respeitar isso também. Flávia. E aí, mais o quê? Falei demais, né, gente? Eu falo demais. Eu achei Tá me que você ia acompanhando fazer aqui no Instagram, só que eu falo demais. ponderação. Achei que você ia fazer algum comentário a respeito. Não, mas essa questão de administrador legal, ela é muito relevante. Eu lembro que quando eu estava administrando no escritório, o que eu trazia muito para quem precisava entender qual era a minha função, além de controller, mas como administradora também, era o porquê um advogado está na função de administrador. Porque ele não tem aquela visão do administrador, daquela pessoa que fez uma administração com base no conteúdo empresarial. Você está trazendo uma pessoa com conteúdo de administração, né, traz do empresarial ali, mas vem com o conteúdo de administração com a visão legal. Com a visão, né, para entender o que realmente é um contrato de honorários. O que é né, um contrato, o que é um honorário de êxito, o que é um honorário... poder entender essa nomenclatura que às vezes para um administrador fica um pouco complicado. Eu acho que a gente tem que não pode esquecer que por mais que os escritórios tenham um caráter empresarial hoje muito forte, né, a gente fala na empresa, no escritório as coisas se confundem, tem um olhar diferente em termos de gestão, principalmente por conta do prazo judicial, né? Então a gente sabe que não há esteira, não há fluxo de financeiro, por exemplo, que não tenha que eventualmente, peraí, esse cara surgiu uma tutela de hoje para hoje, então assim, tem que pagar essas custas, a gente vai garantir o resultado jurídico, não importa quem vai pagar. Então, a gente precisa ter esse olhar um pouco mais apurado. Até vou aproveitar que o Leonardo aqui me perguntou no Instagram qual é o momento certo de implementar a controladoria, aproveitando aqui já o espaço. O momento certo é o anterior a você se sentir inseguro. Você não pode se sentir inseguro com uma situação ou sentir que está perdendo o controle para daí sim vou pensar em implementar uma controladoria. Nem que sejam elementos de controladoria. Ok, não tenho uma base de processo tão grande, não tenho tantos advogados trabalhando no meu escritório, mas você pode ter elementos de controladoria, elementos de controle para que você tenha um pouco mais de segurança. Começar que essa é a função primordial da processo. Justamente. Essa relação de precisar ou não tem a ver com a quantidade de processo que você tem, não tem a ver com a quantidade de advogados que trabalham para você. Tem a ver com a sua forma de advogar. A gente não pode esquecer disso. Mas é muito... Sabe uma coisa que eu gosto muito de trazer também, que eu vi muito na prática, ainda vejo, o impacto que a controladoria tem, né? Por exemplo, e aí a gente abrir a mente, né? De que pessoas que, às vezes o estagiário que começa ali pela controladoria, e por mais que ele não vá ser um controle e tudo, e que depois ele vai para uma equipe técnica jurídica para advogar, ele entende a importância, né, daqueles fluxos, daqueles padrões, e então ele percebe a importância da controladoria, a importância do controle, e a gente vê como que as áreas interagem muito melhor. Então, eu acho que uma coisa muito importante é esse conhecimento. Eu gosto muito de dinâmica organizacional. E eu gostava muito... Agora, um pouco mais complicado por causa da minha atuação 100% virtual. Mas quando eu estava ali no presencial, eu não perdi a oportunidade de fazer uma dinâmica. E eu gostava muito de fazer dinâmica, principalmente quando eu vi essa dificuldade de perceber a importância, a dinâmica, essa questão de que é uma gestão de risco, então é uma área que lida com risco, né, com a gestão do risco o tempo inteiro, de fazer dinâmicas que eu fazia troca de papéis. Então, os profissionais eles tinham que passar por situações do dia a dia da outra área. E aí eles percebiam, como é que eu resolvo isso aqui? E aí mudava aquela interação. E eu tive uma experiência assim, fantástica, que era uma controladoria, e que aí eu cheguei para trabalhar no escritório, eles falaram, eles só me trouxeram um problema. Eu falei, bom, então vamos desfazer a controladoria. Pronto, a gente desfaz, a gente... Não está funcionando, não quer?
E cada um... Aí eles, de jeito nenhum, a gente não pode fazer tudo. Então, vamos resolver? E depois, essa que era, no momento, uma área problema, e aí eu quero, né, eu gosto de dar mérito para a profissional que entrou como controller, que era uma pessoa que não tinha experiência nenhuma como controller. Ela era bacharel, ela era administradora, tinha experiência de administração, tinha uma visão fantástica, e ela se descobriu controle, e ela se desenvolveu controle, ela fez todo um trabalho de conquista. A gente fez, aí nesse caso a gente fez um coaching de time, porque a equipe vinha de uma liderança muito diferente, então a gente fez um coaching de time para transformar aquele grupo de pessoas que estavam juntas em um time, né, aquela equipe em um time, mas a forma como essa profissional se percebeu, compreendeu a importância do controle e da controladoria, como essas coisas se conectaram, se tornou a melhor área do escritório. E sabe aquele lugar que todo mundo quer? Todo mundo quer estar ali. Porque todo mundo quer trabalhar comigo. Tô brincando. Todo mundo tinha um advogado, todo mundo tinha uma desculpa para entrar lá, sabe? Então, quer dizer, foi uma transformação e o restante do escritório percebeu a importância da controladoria também. Então, uma pessoa que passou por uma transformação, que transformou, ajudou na reestruturação daquela área, acabou impactando todo o escritório. Sabe quando a gente fazia aqueles trabalhos interdisciplinares na época da universidade? Eu, na minha época, estava começando, porque eu me formei em 2004, já faz tempo, então estava começando os trabalhos interdisciplinares. Se as pessoas tivessem olhado para esses trabalhos interdisciplinares, metade dos nossos problemas hoje, em termos de interdepartamentalização, estariam resolvidos. Nossa, com certeza. A importância do departamento do lado, da frente, que está ali, eventualmente, para dar esse suporte. Quer dizer, ninguém trabalha sozinho. Então, é muito importante você ter essa percepção, esse tipo de dinâmica, conhecer a fundo o trabalho do outro, trocar figurinha, compartilhar. Como é que funciona aqui no meu financeiro, para ver o que a controladoria pode fazer para te ajudar? Você precisa de alguns gatilhos para faturamento? Preciso. Controladoria, o que vocês precisam aqui do financeiro? Vocês precisam do número do contrato para colocar lá, eventualmente, na ficha do seu software, do que você utiliza? Então, é muito importante a gente ter essa percepção de que todo mundo depende um do outro, no melhor sentido da palavra. A gente não pode esquecer que o corpo jurídico, claro, é o protagonista. O back-office, a controladoria, o financeiro, o marketing, são os coadjuvantes. Mas uma história não faz só um protagonista. Né? Só a mocinha fica chato. Né? Tem que ter os núcleos lá para integrar essa galera toda e criar uma história que seja interessante. Porque eu sempre digo, não basta um corpo técnico jurídico excelente, com uma controladoria capenga, um financeiro mais ou menos, um marketing que, tudo bem, a gente faz do jeito que dá. Não, é importante que a gente reconheça a importância de cada área. E eu digo sempre que essa profissionalização, quer dizer, por que o administrador é administrador? Porque ele sabe administrar, ele aprendeu para isso. Por que o advogado é advogado? Ele sabe advogar. Então, essa interdisciplinaridade, ou é muito importante, muito interessante, e hoje a área jurídica permite isso. Né? Tanto é que tem advogado que está trabalhando com engenharia, com tecnologia, com sistema, e está tudo certo, está tudo bem. Tem espaço para todo mundo, não é uma competição com o engenheiro, não é uma competição com o administrador, não, é todo mundo aprendendo junto e seguindo junto. Graças a Deus. E eu acho que, às vezes, essa questão de se conectar lá fora, talvez as pessoas tenham dificuldade porque elas não se conectam lá dentro. Então, se você não faz isso nem dentro da organização, quando você tem gente que não faz dentro de casa. Não faz dentro de casa. Justamente, não, vou ser o fraco daqui, não vou compartilhar e tudo. E perde. E, por exemplo, quando eu trabalho planejamento, quando eu trabalho metas, a gente tem o objetivo do escritório e a gente enxerga justamente, qual que é a parte do financeiro nisso? Qual que é a parte da controladoria? Qual é a parte do atendimento? Qual que é a parte da equipe técnica jurídica? E eu reúno com os líderes e a gente faz essa divisão. E eles têm indicadores e eles se falam, né? Então, tem alguns escritórios que eu trabalhei, que eles se falam mensalmente sobre os indicadores, que eles conversam,
E eu já fiz trabalho de alinhamento de liderança que eles ficavam ali sofrendo, porque eu acho que o líder, né, e aí trazer, né, falando de controle, eu acho que hoje tem uma solidão, eu falo a solidão do líder, né, porque muitas vezes ele não tem, a gente como consultor, a Camille, né, está aqui para validar, a gente muitas vezes é esse apoio, né, às vezes a gente é esse apoio psicológico ali do líder, e aí um trabalho para eles aprenderem a alinhar. E eu vi equipes assim, pessoas que mal se falavam, estavam ali cada um se matando com o seu problema, né? Ou morrendo com o seu problema. Não tinham um suporte Cada um correndo para um lado. da liderança estratégica dos sócios, e a consultoria acabou promovendo isso, e eles conseguiram se alinhar, que a gestora de pessoas trabalhava como responsável pelo marketing, expansão, e eles se conectavam ali, porque eles eram perfis diferentes, mas percebiam que tinham um objetivo comum, e eles se conversavam, e além das reuniões que eles tinham, que eram ordinárias, eles começaram a fazer isso, e um ajudava o outro. Então, como que fortaleceu? Muitas vezes os sócios não estavam ali, e surgiu um problema, e a gestora de pessoas sentava ali com o coordenador técnico, com a controller, com a líder de atendimento, a coordenadora da área de atendimento, enfim, eles sentavam e conversavam ali sobre o problema e se ajudavam. Então, assim, essas conexões, elas têm que começar a acontecer dentro da organização também. Por isso as pessoas saem lá fora, elas não querem, porque elas não aprenderam a fazer isso. É igual reunião. Quem tem hábito de fazer reunião acha que reunião tem medo de reunião. Acha que reunião é só E acho que reunião é perda de tempo. Acho que reunião é perda de tempo, né? Nunca comunica. Aí quando chega a reunião, quer falar tudo naquela reunião. Aí vira aquela confusão, né? Então, essa interação, ela tem que ser algo que você estabelece, que você treina, que você pratica e que se torna algo natural, para que você consiga fazer isso fora também. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. É de dentro para fora sempre, né? Sempre. Gente, a gente está com 10 minutos aí praticamente. Opa. Para ser mais exato, 9 minutos e 30 para a gente acabar essa live, né? Para a gente poder fazer um encerramento adequado, ninguém sair aí sendo derrubado, interrompido e tudo mais. Mas para a gente se preparar já aqui nesse desfecho desse nosso bate-papo aqui sobre alta performance. Eu sei que é excelente, é sempre muito bom falar com vocês. Né? Não tem como nunca, a gente nunca consegue, uma hora é sempre muito pouco para a gente estar aqui falando e explanando sobre esse assunto, né? Fazer essa união de Flávia e Fabiano é sempre muito conteúdo, muita coisa para a gente falar e agregar aqui para o público e para todo mundo. Então, o que eu posso dizer, né? Que já é primeiramente uma honra estar aqui com vocês, receber vocês aqui, poder ter você, Fabiano, traçando esse início aqui, sendo o nosso primeiro convidado nesse projeto, nesse desenvolvimento que nós estamos fazendo, né? Fazendo esse convite oficial aí, como a Flávia fez, ao vivo, porque aqui é assim, né? A gente faz ao vivo e a cores, porque se não faz desse jeito, não tem graça. Convite aceite, é honra toda minha, honra toda minha. Então, muito feliz em estar aqui com vocês, muito feliz. Ai, não, a gente que agradece sempre, porque falar desse assunto eu acho que nunca é demais. A gente sempre tem que estar relembrando e trazendo essas questões, porque falta ainda muito para o próximo, para a gente poder olhar para o próximo. Né? Isso falta muito. E essa questão de performance, ela acaba sendo mal interpretada. Né? Como alcançar a alta performance, como ter a alta performance, ela nunca é devidamente interpretada pelas diversas vertentes, digamos, que ela tem por aí, que a gente acaba colocando no nosso dia a dia. Então, trazer essa visão que a gente precisa, né, do controller, da consultora, da gestora de pessoas, isso é unificar as visões para que a gente possa transformar e agregar conhecimento, né? Desde como você mesmo falou, sempre compartilhando conhecimento. Eu acho que esse é o nosso princípio basilar de tudo, para que a gente possa prosseguir. É isso aí. Perfeito, você resumiu tudo. Vamos sempre
Estamos sempre aqui para compartilhar, para agregar. Acho que o mundo já tem críticos demais. Vamos tentar, na medida do possível, ajudar o outro e compartilhar e puxar o outro para cima sempre. É isso aí. Eu queria agradecer também, né, a Camila. A gente é um negócio até meio instintivo, né, Camila? A gente junta, olha, eu faço isso, você faz isso, o negócio vai. E agradecer, né, a Camila, pela essa oportunidade. A gente é sempre bom estar junto, né? E o Fabiano, assim, né, Fabiano, não tem mais, agora o negócio aqui é parceria eterna, não tem mais escapatória, não. Não tem mais. E é tão gostoso o feedback, né? Eu acho que a gente tem que despertar isso nas pessoas. Eu gosto quando eu fiz uma live com a Afonso Paciléu e a gente falou muito sobre isso, né? Sobre você se sentir feliz com o sucesso do outro. Eu acho que é sobre isso que a gente fala, né? Acho que a alta performance também tem a ver com isso. Quanto eu proporciono o crescimento do outro, eu cresço quando o outro cresce. E eu acho tão gostoso poder falar, né? Quando eu falo da Camila, quando eu falo do Fabiano, quando as pessoas assistem ou quando eu divulgo, as pessoas sempre trazem depois um feedback tão positivo. Puxa, Flávia, que legal. Puxa, que... O Fabiano teve uma amiga minha que falou assim, ai, que vontade de trabalhar com ele. Então, assim, que gostoso a gente poder, que maravilha a gente ter a tecnologia, a gente poder, de certa forma, tá abrindo esses caminhos, né? Tá fazendo, de repente, um pouco diferente, tá quebrar paradigmas e começar a conectar. Eu acho que a gente tem uma função aí muito importante de criar essas conexões, de dar continuidade nisso, né? E às vezes, tem tantas lives, mas eu acho que o que agrega nunca é demais. Amanhã tem live comigo de novo. Amanhã tem live comigo, com a Elaine Galerani, no meu Instagram, sobre a controladoria e o que ela pode agregar ao departamento jurídico. Vai ser um papo bem interessante, principalmente para os escritórios aí, as expectativas em relação ao jurídico e ao contrário, principalmente. Então vai ser um papo bem legal. Espero vocês lá amanhã. Então, essa semana eu tô me sentindo um ator da novela das 8. Eu tô de segunda a sexta com live. Mas eu tô muito feliz, muito honrado. Ai, que maravilha. Então, todo mundo aí na live do Fabiano amanhã. Na nossa, a gente também vai ter... Você não falou horário, Fabiano? É amanhã às 20 horas. Tá. Então, a nossa é às 17. Então, vocês vêm para nossa live às 17 horas. 18, Camille. Amanhã às 18? 18. Tá. 18. São às 18 horas. A gente vai estar com a Ana Paola, falando sobre carreira. E daí, logo depois, a gente já segue para a do Fabiano para complementar. Então, vocês iniciam na nossa e depois finalizam na do Fabiano. E daí começa amanhã, hoje é quarta? Começa a quinta. Aí que vocês já começam sexta-feira bombando aí. E com certeza vem para nossa live de sexta-feira também. Daí fecha a semana com chave de ouro. Tá combinado, gente. Gente, então é isso. Eu vou interromper, porque daí a gente fecha bonitinho, tem 3 minutos para cortar. Então eu deixo aqui novamente, Fabiano, nosso agradecimento. Nosso muito obrigado por sempre trazer esse conteúdo grandioso aí que você tem, esse coração imenso. É sempre, repito novamente, é sempre muito gratificante ter você, trocar essa experiência e poder dividir esse espaço nas telinhas aí, nessa telinha que a gente tem hoje em dia e que a gente possa cada vez mais ampliar esse conteúdo. Obrigado, gente. Eu que agradeço mais uma vez o convite e estamos juntos aí para o que der e vier. Então, é isso. Muito boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite. Um beijo, obrigado. Gente, obrigado. Boa noite.